Shalom, em tempos de angústia vamos falar de esperança. Nós vamos começar uma série de estudos a respeito dos Salmos, Terrilim. Vamos começar pelo Salmo 1, que ele tem um título, né, aqui na Bíblia de Jerusalém. Eu vou fazer essa leitura primeiramente na Bíblia de Jerusalém, que fala os dois caminhos. Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei de Yahweh e medita sua lei dia e noite. Ele é como árvore plantada junto d'água corrente. Dá fruto no tempo devido e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem-sucedido. Não são assim os ímpios, não são assim. Pelo contrário, são como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores no conselho dos justos. Sim, Yahweh conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Eu vou colocar agora a versão com as palavras hebraicas. O Salmo 1 ele foi escolhido como para ser o primeiro, por quê? Porque ele já define desde o início, né, basicamente dois tipos de pessoas, né, o justo, o ímpio, tá? Então aqui são os dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. E também ele exalta a Torá. Nós vamos ver principalmente também lá no Salmo 119 uma exaltação à Torá, tá? Para meditarmos nela dia e noite. Então aqui eu quero falar aqui na Bíblia com as palavras em hebraico, primeiramente o sentido do que é uma pessoa bem-aventurada ou feliz, tá? A palavra é Esher ou Asher, tá? Que quer dizer felicidade, bem-aventurança, tá? Então é esse significado aqui. Só que não é essa felicidade que a gente conhece do mundo. A felicidade do mundo, ela depende de situações, depende de circunstâncias. A felicidade que fala a palavra, aquela felicidade de quem é justo, de quem compartilha com o Todo-Poderoso a sua palavra, ela é uma felicidade que independe de situações, independe de circunstâncias. É uma questão do espírito, um espírito alegre, tá? A verdadeira felicidade, ela não se encontra no próprio pensamento do homem, mas na vontade revelada de Yah. O crente é gerado, guiado e nutrido pelas Sagradas Escrituras. Vamos continuar aqui. Então, quem que é bem-aventurado? O homem que não anda, primeiro verbo, andar, tá? Verbo andar. Então, ele não anda no conselho de quem? Dos ímpios. Quem é ímpio? Eu noto muita dificuldade. Inclusive, eu tive muita dificuldade no início da caminhada Techuvá para entender quem são os ímpios. Muitos falam que existe uma diferença em ímpio com acento e ímpio sem acento. O que a gente tem que ver é a raiz da palavra, a origem da palavra. As Sagradas Escrituras, a Torá, os Salmos, os livros poéticos, os profetas, que a gente chama de Tanar, no cristianismo é chamado de Antigo Testamento, foi escrito em hebraico, aramaico, tá? Então é aqui que nós temos que buscar o sentido da palavra. E no hebraico existe uma única
palavra para ímpio, que é a palavra rachá. Ó, rachá. É o resh, o shin e o ain. São três letras hebraicas, que quer dizer perverso, quer dizer criminoso, alguém culpado de crime, hostil a Iá, culpado de pecado contra Iá ou contra o homem, tá? Então, aqui não existe essa distinção. Lá nas traduções foi colocada uma distinção, mas no hebraico, no original, só existe uma palavra para ímpio. Coloque isso na sua cabeça. E quer dizer perverso, tá? Vamos seguir aqui. Então, ele não anda no caminho dos ímpios. Primeiro verbo, não anda. Não se detém no caminho dos pecadores. Deter, o segundo verbo, deter. O que é deter? É ficar, né? Junto ali, se unir. Aqui é outra palavra, pecadores. Muitos dizem que ímpio e pecador é a mesma coisa. Não é. Porque se fosse a mesma coisa, eles teriam a mesma palavra no hebraico. E aqui a gente vê claramente que pecador é ratá. Não é rachá, é ratá. Ó, veja bem. Pecadores, pecaminoso, exposto à condenação, considerados como ofensores. Então, ele tem outro sentido, não tem o mesmo sentido de ímpio. Ímpio é perverso. O que é perverso? É alguém que é hostil a Iá. É hostil, não teme a Yahweh. Tá? Ele é orgulhoso, ele é arrogante, ele é soberbo, ele é autossuficiente. Ele se acha Deus da sua própria vida. Esse é o ímpio. E depois nós temos uma terceira situação aqui que fala que nem se assenta, o terceiro verbo, assentar. Assentar é uma coisa que eu vou realmente parar, não só andar, não só parar, mas eu vou me assentar. Eu vou compartilhar com a ideia dos escarnecedores. E os escarnecedores ou zombadores é outra palavra, que é lutz. Escarnecer, desprezar, falar arrogantemente, gloriar-se, zombar, ridicularizar, interpretar linguagem, intérprete, tá? Zombar, agir como escarnecedor, mostrar-se um escarnecedor. Então, três verbos aqui que a gente vê: andar, deter e assentar. Então, o justo, o bem-aventurado, ele não anda, não se detém e não se assenta com esses três tipos de pessoas. Ao meu ver, tá, nós podemos distinguir dois tipos aqui: o ímpio e o pecador. Por que dois tipos? Porque ambos são zombadores e escarnecedores. O ímpio, com mais intensidade, ele é primariamente um escarnecedor. E o pecador, ele já é numa questão mais de circunstâncias, tá? O que eu quero dizer para vocês? O ímpio, nós vamos ver vários versículos, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui, deixei já separado alguns versículos aqui. Primeiro Jeremias, que ele coloca aqui com relação aos dois caminhos. Jeremias 21:8, ele diz: E a este povo dirás: Assim disse Yahweh, eis que vou colocar diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. É exatamente o que está falando aqui no Salmo 1. Então, nós temos somente dois caminhos a trilhar. Ou nós trilhamos o caminho da vida, ou nós trilhamos o caminho da morte. Em Provérbios, livro de Provérbios, no capítulo 4, verso 18 e 19, diz assim: Mas a senda dos justos brilha como a aurora, e vai alumiando até que se faça o dia. O caminho dos ímpios é tenebroso e não sabem onde tropeçam. Então, aqui ele faz uma divisão clara, e justos e ímpios.
O pecador, enquanto ele não se arrepende, vamos dizer assim, ele se assemelha ao ímpio, tá? Aqui fala também Matitiarro, no capítulo 7, verso 13 e 14, fala assim: Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Então, o ímpio e o pecador não arrependido, eles vão pelo caminho espaçoso, por essa porta larga, por esse caminho largo e espaçoso, tá? O justo não. O justo ele vai entrar por uma porta estreita. O que a porta estreita ela indica? Que é um caminho apertado, poucos entrarão ali por ele, tá? E envolve renúncia, abnegação, envolve entrega, né? Envolve pegar o seu madeiro e seguir com Machia. Eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade, a morte e a infelicidade. Olha, aqui é mais claro ainda. A vida, junto com a vida, a felicidade. A morte e a infelicidade. Se ouves os mandamentos de Yahweh, teu poderoso, que hoje te ordeno, amando a Yahweh, teu poderoso, andando em seus caminhos e observando seus mandamentos, seus estatutos e suas normas. Viverás e te multiplicarás, e Yahweh, teu poderoso, te abençoará na terra em que estás entrando, a fim de tomares posse dela. Contudo, se o teu coração se desviar e não ouvires, e te deixares seduzir, e te prostrares diante de outros deuses, e os servires, eu hoje vos declaro, é certo que perecereis. Não prolongareis vossos dias sobre o solo em que, ao atravessar o Jordão, estás entrando para dele tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra como testemunhas contra vós. Eu te propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando a Yahweh, teu poderoso, obedecendo a sua voz e apegando-te a ele, porque disto depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias, e assim poderás habitar sobre este solo que Yahweh jurara dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Eclesiástico, capítulo 15, do 11 ao 20. Não digas, é o Senhor que me faz pecar. Não digas, é Yahweh que me faz pecar. Então, nós não podemos dizer isso, porque ele não faz aquilo que odeia. Como que Yahweh vai ordenar alguém a pecar, sendo que ele odeia o pecado? Não digas, é ele que me faz errar, porque ele não tem necessidade de um homem pecador. Yahweh odeia toda espécie de abominação, e nenhuma é amável para os que o temem. Desde o princípio, ele criou o homem e o abandonou nas mãos de sua própria decisão. Então, aqui está dizendo que ele criou o homem e deu a ele o poder de escolha. Se quiseres, observarás os mandamentos. A fidelidade está no fazer a sua vontade. Ele colocou diante de ti o fogo e a água. Para o que quiseres, estenderás a tua mão. Então, aqui é outra forma de linguagem, né? De falar de bênção e de maldição, de vida e de morte. Quem é que quer colocar a mão no fogo, coloca a mão no fogo. Quem quer colocar a mão na água, coloca a mão na água. Diante dos homens está a vida e a morte, ser-te-á dado o que preferires. É grande, pois, a sabedoria de Yahweh, ele é o Todo-Poderoso e vê tudo. Seus olhos veem os que o temem, ele conhece todas as obras do homem. Não ordenou a ninguém ser ímpio. Olha só, ele não ordenou a ninguém ser ímpio, não deu a ninguém licença de pecar. Os ímpios, gente, eles são irreconciliáveis. Os ímpios raiz, tá? Ímpios raiz, o que eu quero dizer? São aqueles, a descendência de Caim, tá? Descendência de Caim. Tanto é que no livro de Eclesiástico, eu não separei, mas eu posso pegar aqui para vocês.
Não desejes uma descendência numerosa e inútil, nem te alegres com filhos ímpios. Ainda que se multipliquem, não te alegres se neles não existe o temor de Yahweh. Não confies em suas vidas, não esperes nada de seu destino, porque é melhor um só do que 1000. Ele está falando que é melhor um só justo do que 1000, e morrer sem filho do que ter filhos ímpios. Porque por um só homem inteligente povoa-se uma cidade, porém uma tribo de ímpios a tornará deserta. Meu olho já viu vários casos assim, meu ouvido ouviu alguns mais fortes ainda. Na Assembleia dos Pecadores acende-se um fogo, na raça desobediente acende-se a cólera. Veja bem, aqui ele está fazendo uma distinção claríssima, assim como ele fez também no Salmo 1, entre ímpio e pecador, tá? Na Assembleia dos Pecadores acende-se um fogo. O fogo, ele ainda pode ser apagado, tá? Na raça desobediente, veja bem que raça é descendência, é semente, tá? Quem é a raça desobediente? Aqui está dizendo que nessa raça desobediente acende-se a cólera ou ira, tá? A ira de Yahweh, uma vez colocada em funcionamento, ele não volta atrás, porque a ira dele é baseada na justiça. Yahweh não perdoou os gigantes de outrora que se rebelaram, prevalecendo-se de suas forças. Veja bem que ele fala dos gigantes aqui, os Néfilins também, porque Néfilim não é sinônimo de gigante, tá? Néfilins e gigantes são coisas diferentes. Então aqui ele fala, não perdoou os gigantes. Por que ele está falando de gigantes aqui? Porque eram ímpios, são esse tipo de raça ímpia, irreconciliáveis. Não poupou os concidadãos de Ló, abominou-os por causa do seu orgulho. Não teve piedade da raça maldita, aqueles que se prevaleciam de seus pecados. Os antigos habitantes de Canaã, tá? Assim aconteceu com 600.000 soldados que se uniram na dureza dos seus corações. Aqui fala que pensa assim em Êxodo 12:37 ou em Números 11:21. Esses homens morreram no deserto e não entraram em Canaã. Se um único homem se tivesse mostrado obstinado, seria um milagre ter ficado impune, porque piedade e cólera vêm de Yahweh, que é potente no perdão e derrama a cólera. Ele é potente no perdão para o pecador, mas ele derrama, veja que ele não fala de perdão para o ímpio. Tão grande como a sua misericórdia é o seu castigo, julga cada um segundo as suas obras. O pecador não fugirá com seu furto e nem a paciência do piedoso ficará frustrado. Para todo aquele que dá uma esmola, há uma recompensa, cada um é tratado segundo as suas obras. Então é muito interessante aqui que ele faz essa distinção claríssima, né? Sobre quem são esses ímpios, tá? E quando é que um pecador ele pode se tornar um ímpio e ser lançado junto com o diabo, né? Os demônios no Sheol? Quando ele escolhe não fazer a techuvá e não se arrepender dos seus pecados. Aí ele vai entrar juntamente com esse grupo de ímpios. Ele vai acabar se tornando um ímpio por causa do seu orgulho, por causa da soberba, tá? Então é interessante que se faça bem essa distinção, tá? Vamos continuar aqui agora no verso 2, pelo contrário. Então, o que é esse pelo contrário? O bem-aventurado, ele tem que ter o seu prazer na Torá de Yahweh e meditar na Torá dia e noite. Torá é instrução. Eu tenho falado aqui que as pessoas dizem que a Torá foi anulada, a Torá não foi anulada, a Torá foi dada para o nosso bem, para conhecimento do pecado. Lá em Romanos fala muito sobre isso e é mal interpretado as falas de Paulo, de Shaul Hachalia, tá? O que ele está falando lá é que não há conhecimento do pecado sem lei. Sem lei eu não sei o que é pecado. Por exemplo, leis de trânsito. Se não existisse leis de trânsito, eu não saberia que ultrapassar um sinal vermelho é uma transgressão.
Então, para existir uma transgressão, que chamamos de pecado, tem que existir uma Torá, algo que diga que isso é pecado. Então, a Torá, ela nos foi dada para o nosso bem, para a nossa instrução, para que a gente não escolha o caminho da maldição, certo? E por que nós temos que meditar nela dia e noite? Para ter conhecimento, para nós sabermos. Se eu não tiver conhecimento de leis de trânsito, eu nunca vou saber no trânsito se o que eu estou fazendo é certo ou errado. É a mesma coisa conosco, na nossa rotina diária, na nossa vida. Como eu vou saber? Obviamente que existe algo instintivo, né, que a gente tem esse discernimento do bem e do mal, né, que foi dado, né, por Yahweh. Mas o conhecimento claro da Torá, ele vem pela meditação nela, pela leitura, pela meditação. Ali nós vamos saber o que é certo e o que é errado. Lá no Salmo 119 fala muito sobre isso, tá? A Torá é o meu prazer, é o meu deleite. Então a Torá, a leitura da Torá, tem que se tornar um prazer para nós e não um fardo, um prazer. E muitas vezes as pessoas, né, fazem planos de leitura da Bíblia em um ano. O que isso traz? Não traz uma meditação, mas sim tipo um concurso de leitura, né? Isso não é meditar. Meditar é você pegar uma parte da Torá e que Yahweh fale conosco através daquela leitura, que nos mostre, né, os nossos erros, que nos mostre o que devemos fazer, o que é certo, o que é errado. Verso 3. Ele é como árvore plantada junto de água corrente, dá fruto no tempo devido e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem sucedido. O livro de Jeremias, ele fala exatamente essa mesma frase. Então se pensa, né, ou Jeremias já tinha conhecimento desse salmo, esse salmo já existia antes de Jeremias, né, pré-exílio, ou o salmo foi escrito pós-exílio pela fala de Jeremias. Não se sabe, então, quem falou primeiro, né? Mas Jeremias fala também, no capítulo 17:8, ele é como uma árvore plantada junto da água, que lança suas raízes para a corrente. Ela não teme quando chega o calor. Sua folhagem permanece verde. Em um ano de seca, ela não se preocupa e não para de produzir frutos, tá? Então, essa árvore, ela está com as suas raízes sempre bem hidratadas, nutridas. Então, ela não teme que não vá dar frutos. Ela vai dar frutos no tempo devido, porque ela está sendo nutrida. Quem é a nossa água? De quem tem que vir a nossa nutrição? Da Torá. E a Torá viva quem é? O nosso Mashiach Yahushua. Ele é a Torá viva que desceu do céu. Ok? Verso 4. Aqui ele volta a falar dos ímpios. Não são assim os ímpios, não são assim. Ele repete, inclusive, né, a fala, né? Pelo contrário, são como a palha que o vento dispersa. Aqui o livro de Jó nos fala, no capítulo 21:18, o vento arrastá-lo como palha, o turbilhão levá-lo como debulho. Salmo 35:5, sejam como palha frente ao vento, quando o anjo de Yahweh os empurrar. Isaías 29:5, a horda dos teus inimigos será como pó, a horda dos tiranos como a palha que voa. Tudo virá como em um instante. Então aqui, o que seria a palha? A palha, ela representa ali o joio. O joio, ele se assemelha muito ao trigo, né? Não dá para distinguir. Quando o trigo está maduro, ele se reclina, ele se dobra por causa do peso da semente.
E o joio, como ele não tem semente, veja bem, ele não tem frutos, não tem semente, ele permanece ereto, né? Então, nesse joeiramento, o que é joeirar? É separar a palha do trigo. Até eu coloquei uma figura aqui para vocês terem noção como é que é feito. Aqui, a pessoa ela pega o trigo com uma pá e joga para cima. E nesse jogar para cima, o vento vai bater e vai levar a palha embora, vai levar o joio embora. Isso retrata, né, o que vai acontecer nos tempos do fim, que aí vai ser feita essa separação entre o trigo e o joio, né, que é a separação justamente dos justos dos ímpios, tá? Então, os ímpios aqui está dizendo que são como a palha que o vento dispersa, eles não permanecem. Por isso, os ímpios não ficarão de pé no julgamento. É o julgamento final, né? Nem os pecadores no conselho dos justos. Veja bem, aqui ele está separando novamente ímpios de pecadores. Então, nem é porque são duas pessoas diferentes. Se pecador fosse da mesma forma uma denominação de ímpio, eles não colocariam desta forma, tá? Então, os ímpios eles não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores no conselho dos justos. Se eles não se arrependerem, eles não ficarão no conselho dos justos. Os pecadores ainda são reconciliáveis, tá? Se eles se arrependem e creem no Mashiach Yeshua. Já os ímpios são irreconciliáveis. Verso 6. Sim, Yahua conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Conhece, verbo conhecer. O verbo conhecer no hebraico, ele é iadá. Até vamos colocar aqui em hebraico. O verbo iadá, conhece, ó. Verbo iadá. O que é conhecer? Conhecer, aprender, conhecer, discernir, discriminar, distinguir, estar familiarizado. Ele tem também, aqui não está escrito, mas ele tem o sentido de um conhecimento de intimidade. Yahua, ele nos conhece intimamente. Então, esse conhecimento aqui, ele tem do caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios, ele perecerá. Por quê? Porque os ímpios fizeram, né, realmente essa escolha, tá? Ou por serem realmente esse ímpio irreconciliável, ou por ser um pecador que realmente não se arrependeu. Então, este Salmo 1, ele é um salmo de muita profundidade, né? E ele vai ser basicamente ele já é um manual de instruções de vida para nós, né? No próximo estudo, então, nós veremos o Salmo 2. Fiquem na Shalom e que Yahua seja sempre exaltado em todas as situações da nossa vida. Amém?